Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico da semana, né? A festa das astronautas, que ficou muito popular aí porque um ex-governador do Rio de Janeiro falou sobre isso, certo? E também porque a mulher do Bolsonaro resolveu pulverizar isso para tentar impactar a candidatura de alguém, aparentemente. Pois bem, mas vamos lá. O que a gente vai falar sobre isso hoje? Nós vamos falar se isso acontece aonde acontece, nós vamos falar também quando acontece, que tipo de pessoas tem lá dentro, e nós vamos falar também o porquê o que o Anthony Garotinho falou não é verdade, não bate com a realidade, ok? Então vamos por partes. Primeira coisa, aonde acontecem essas festas? No Brasil, onde mais acontece é no Rio de Janeiro, certo? E o Anthony Garotinho é da onde? Do Rio de Janeiro. Tudo bem. Então eu acho que ele sabe mais ou menos como é que as coisas funcionam no Rio de Janeiro, né? E isso acontece nos Estados Unidos? Não. O pessoal dos Estados Unidos, quando vão fazer esse tipo de coisa, vai lá para a ilha do Epstein, vai para fora dos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos proibição é crime federal e vai para cadeia. Tanto a pessoa que fez a prostituição como o cara que pagou, certo? Cadeia. Então nos Estados Unidos não acontece. Dito tudo isso, vamos tentar entender uma primeira coisa. Em que tipo de situação acontece isso? Isso acontece muito quando há corrupção dentro de grandes empresas, principalmente no Brasil, infelizmente falando, empresas vinculadas ao governo, certo? Então, assim, para você celebrar um contrato muito grande com essas empresas, certo? E a gente está falando de contrato acima de 20, 30, 40, 50 milhões de reais, você tem que bancar esse tipo de coisa. É por isso que eu nunca vendi serviço acima de um determinado valor. Quando eu fui tentar vender serviço acima de um determinado valor, certo? O pessoal falou, você tem que conversar com fulano, numa dessas grandes empresas que tem no Brasil, e o fulano me explicou exatamente o que o Garotinho falou aí, mais ou menos, o ex-governador do Rio de Janeiro. Você tinha que pagar um tanto de dinheiro para basicamente fazer uma zona e tipo assim, eu não tenho como aceitar esse tipo de coisa. Então, eu sempre preferi ganhar um determinado nível de valor, não muito acima. E esse muito acima, basicamente, aparece muito com empresas do governo, ok? Então, vamos dizer assim, no mundo inteiro, esse tipo de coisa acontece principalmente em um lugar. Você pode dizer que Dubai tem muito disso? Talvez tenha, né? Porque tem muita prostituição em Dubai. Você pode dizer que na Europa tem, porque tem alguns lugares da Europa que tem muita prostituição, mas tem um lugar no mundo que é o epicentro desse tipo de festa para fazer negócio. Um lugar no mundo. O nome desse lugar adivinha? Sim, a cidade, não o estado, a cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro tem esse tipo de coisa. E eu não preciso falar quais empresas estão na cidade do Rio de Janeiro, porque são várias, né? E eu não vou pôr nomes aqui, mas dá para ter uma noção do que acontece nessas festas aí, certo? E eu tenho essa noção porque quando eu fui tentar vender um serviço grande, apareceu isso na minha frente, e tipo assim, eu né, não, negativo, não posso bancar esse tipo de coisa, certo? E não era pouco, assim, para você tentar participar, para você meio que fazer alguns relacionamentos, naquela época, muito tempo atrás, o cara falou assim, você tem que gastar pelo menos 50 mil. Então, tipo assim, não, desculpa, a minha alma não está à venda. Então, tipo assim, eu nunca participei de nada disso, mas eu sei que existe. E eu conheço pessoas que foram, e não é também assim, como diz o Anthony Garotinho, né? Do jeitão que ele colocou lá, um pouco diferente. Tudo bem. Mas ainda assim, é um negócio meio parecido, vamos dizer assim, né? Pelo que eu ouvi, pelo que eu ouvi das conversas, é um negócio parecido. As pessoas usam roupão, assim, né? Os caras que vão fazer essas reuniões. Agora, sim, isso existe, certo? E existe muito na cidade do Rio de Janeiro, ok? Especificamente, se você quiser saber um lugar. Agora, essa festa que o pessoal fala que o Vorcaro fez aí, das mulheres peladas lá, com homens de família aí, que defendem a família e tudo mais, onde aconteceu? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa festa aconteceu
diz aqui nessa outra matéria, né, que inclusive diz assim, ó, festa do astronauta. Como foi a farra de Vorcaro que alarma o clã Bolsonaro? Não alarma nada, certo? Pelo seguinte, alarma pelo jeito a esposa do Bolsonaro. Mas diz assim, ó, quando aconteceu em 2024, onde aconteceu em Nova York. Nova York, pessoal, a chance de uma festa dessa acontecer em Nova York é zero, ok? Desse tipo assim, com o estrangeiro, o Vorcaro não é americano nem nada, ele chegar lá e vai fazer uma festa dessa, segundo o garotinho, trouxe mulheres da Ucrânia que não falavam a língua, dá a entender que falavam ucraniano. Como é que chegou uma ucraniana que não fala nada de inglês nos Estados Unidos? Quer dizer, é tudo meio esquisito. Pode ter modelos, pode ter tipo alguma coisa entre a modelo e a pessoa, foi para um quarto, mas assim, você conseguir conceber em Nova York um monte de brasileiro ir para um lugar para fazer prostituição em Nova York, um lugar que tipo assim, meu, você pode ir para cadeia e pegar uns anos sérios de cadeia e ficar ainda peladão na frente de todo mundo, com pessoas filmando isso, pessoal, a chance disso ter acontecido é zero. É zero, certo? O que acontece? No Brasil, teve várias pessoas que foram presas por problemas aí com o governo, certo? Inclusive tem um outro senhor que foi preso na Operação Lava Jato, que era capitalista e virou comunista. Agora ficou limpinho, né? Como diz o pessoal. Tava sujinho, teve um probleminha, depois virou do partido dos caras aí que gosta de distribuir renda, aí virou limpinho agora. Agora eu percebi que eu era errado, etc. Tal. É sempre assim, as pessoas acreditam nessas conversões mágicas e rápidas, né? Então tem um monte aí de pessoas que aparecem, depois que tem um monte de problema com a justiça, aparece, eu mudei, etc. Tal. Agora eu vou contar uns segredos. Pessoal, não teve esse segredo. Desculpa, o Antônio Garotinho não tem vídeo nenhum. Se tivesse, isso aí já estava disponível por aí. E não aconteceu. Em Nova York, chance zero de ter acontecido. Chance zero. Essa festa foi em Nova York. Tem aí o pessoal relatando essa festa, tem até fotos dessa festa, mas do jeito que o Antônio Garotinho falou, chance zero. Desculpa. Eu acho que qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que tipo, não rola uma festa dessa. Em Nova York, ainda um monte de brasileiro ir e ficar pelado numa sala. Isso não vai rolar, entendeu? Tipo assim, fora da realidade. Pessoal, usa a lógica, né? Tudo bem. Mas, mesmo sabendo que isso tudo é uma mentira, eu acho que toda a mídia consegue entender isso, porque nos Estados Unidos prostituição é crime federal, e o pessoal pega no pé mesmo, né? Inclusive o pessoal se infiltra, né? Tem aí relatos do pessoal vai lá, faz de conta que é uma moça bonita, etc. Tal. Quando chega lá, a moça bonita vai lá e prende o cara, polícia, né? Os caras são muito contra prostituição. No Brasil, por outro lado, todo mundo sabe que prostituição, se não é legalizado, é quase, né? O pessoal estava tentando legalizar ou regulamentar, inclusive, a profissão de prostituta. Então, quer dizer, no Brasil tem, e na cidade do Rio de Janeiro, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, todo mundo sabe que tem uns inferninhos que tem essas reuniões aí, né? Então, eu acho assim, eu acho que o Antônio Garotinho, ele extrapolou aí algo que, eventualmente, as pessoas praticam, ou ele viu em algum desse cenário, com algo que aconteceu nos Estados Unidos. Desculpa, eu vou te falar, nos Estados Unidos a chance disso acontecer é muito remota, muito remota. Meu, porque qualquer denúncia vai todo mundo pra cadeia, entendeu? Não existe isso, não tem como ter acontecido. Agora, a Michelle Bolsonaro colocou isso, né, com a mensagem dizendo assim, a verdade em Jesus vai prevalecer, né? E aí o governador do Rio de Janeiro coloca que teve essa festa com mulheres peladas e que tinha homens que defendem a família. E aí, quando vem da mulher do Bolsonaro falando isso, todo mundo meio que começa. O que será que é indireta? Eu vou falar o que eu acho que é indireta. Eu vou falar. Bom, considerando os dias de hoje, vamos pegar aqui uma notícia, tá, do jornal Metrópole. Tem 1 minuto e meio, a gente pode ouvir juntos, né? Diz aí, ó, pastor preso tentou desligar a câmera antes de fazer isto aqui, uma coisa bem grave, vamos dizer assim, abusar da sogra de 91 anos. Bom, e aí o que acontece? Aparentemente, acho que nem precisa ver. Você assiste lá essa matéria aí do Metrópolis, tem 1 minuto e meio. O pastor falou para a mulher e para o filho, vocês podem ir indo para a igreja que eu já vou, né? Aparentemente foi isso que aconteceu.
desligou a internet da casa, imaginando que a câmera não ia gravar, só que ela tinha um buffer, ela gravou o que aconteceu dentro do quarto. O filho do pastor descobriu as imagens do cara fazendo aquilo e denunciou para a polícia e o pastor foi preso, certo? Então, o que eu imagino? Como a Michele Bolsonaro, ela é crente, assim como a Damares, né? E elas sabem que na igreja deve ter muita coisa, deve ter sido uma indireta para algum pastor amigo dela, alguma coisa do tipo. Deve ser. Porque isso, né? Quem pastor que faz essas coisas aí, todo mundo sabe, né, pessoal? Ninguém aqui é inocente. Você tem 5 anos? Não. Então, tipo assim, você não é inocente, você sabe o que acontece, né? É adultério, né? Por quê? Porque quando você coloca uma pessoa num pedestal muito alto, que é o que esses caras fazem, e não é uma estrutura patriarcal, é uma estrutura de poder, basicamente, que o pessoal cria, certo? Com pessoas que não têm preparação nenhuma para ter poder, vai ter abuso, certo? Pessoal, poder é uma coisa que é muito fascinante, ele corrompe a maioria das pessoas. Mas, por que ele corrompe? Ele corrompe porque a maioria das pessoas não estão preparadas para o poder. Se você for pegar um empresário, o empresário vai lá, tem um funcionário, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai crescendo a empresa dele. Ele vai se acostumando com o poder, ele vai se acostumando a gerenciar esse poder. Ele está preparado para ter poder. E se o empresário cresceu naturalmente, ele vai estar ok, vai aguentar o tranco. Agora, quando você pega um semi-ignorante, semi-analfabeto, né, e diz para ele assim, agora você vai ser pastor. A maioria dos pastores aí nem curso de teologia tem, ou se tem é da própria igreja. Então você pega uma massa de ignorantes, diz assim, agora você vai subir no pedestal e você vai ser o bambambam. Bam, bam. Ele vai abusar do poder, ele vai. É por isso que na Bíblia, a estrutura bíblica é patriarcal, ela não é uma estrutura pastoral. Não tem estrutura pastoral na Bíblia, ok? O que existe, por exemplo, como é que se fala? Quando Jesus fala através de parábolas. Você falar que alguém é pastor com uma parábola é uma coisa. Você criar uma nova estrutura e falar o seguinte, a parábola virou estrutura. Agora o pastor é uma estrutura. Pessoal, se você acredita que pastor faz parte de uma estrutura, você acredita que as pessoas realmente são ovelhas. E ovelha, se você já criou ovelha, eu já criei ovelha, certo? Ovelha é dos animais mais burros que tem. Então, assim, quando o Criador nos chama de ovelha, tá correto. Porque, tipo assim, a maioria dos seres humanos, né, são ignóbeis perto do Criador, certo? São nada, são confusos. Agora, você pegar uma ovelha, ou uma ovelha, para gerenciar outras ovelhas, aí é complicadinho, hein? Porque vai dar merda. Vai dar merda. Agora, vamos resumir tudo aqui. É óbvio que a Michele Bolsonaro quis dar indireta para alguém. Eu acho que todo mundo imagina. Só que eu acho engraçado essa mania de crente, quando tem algum poder, ficar divulgando material que qualquer pessoa sabe que não é verdadeiro. Cadê o vídeo? Todo mundo gostaria de ver esse vídeo. Sabe por quê? Porque não existe. Não existe. Certo? Os primeiros que iam vazar esse vídeo seria a Folha de São Paulo, que está aí ó, falando sobre essa hipótese, seria o Intercept, seria, sei lá, um monte de gente, né? Porque chega lá o garotinho e fala, eu vi, mas você viu como? Você pegou do celular do Vorcaro, você tinha acesso? Como é que foi isso? Quem gravou? Hã? Não rolou, desculpa. Não é real, né? Provavelmente, como é que alguém vai fazer uma coisa dessa em Nova York? Meu, nem o Epstein teve coragem de fazer as merda que fez dentro dos Estados Unidos. O cara pegava os americanos e levava para a ilha do Epstein. Não são loucos, certo? Então, quer dizer, baixaria desnecessária, né? Todo mundo já entendeu aí o quanto confiáveis são as pessoas. Agora, uma coisa que todo mundo pode entender aqui, pessoal, é bom ganhar dinheiro, é bom crescer, fazer bons serviços, mas você tem que tomar muito cuidado com o que você faz, porque oportunidades infelizmente batem na sua porta, certo? E elas têm um preço muito caro. Você está afim de pagar com algo que pode destruir sua família, pode destruir sua vida, pode destruir seus negócios, pode destruir sua alma,
pode destruir tudo? Eu digo assim, olha, eu faço negócio que nem português, certo? Meu avô era português, minha avó era portuguesa, e eu aprendi a fazer negócio vendo eles funcionando. Sabe português? Coloca uma caneta Bic em cima da orelha, tem um papelzinho, faz as contas, tal, vou fazer, não vou fazer o negócio. O português é aquela pessoa que encaixa o quadrado no quadrado, o círculo no círculo, o triângulo no triângulo. Sabe o jogo de criança? Hoje em dia, o que a gente tem dos empresários? A gente tem o empresário falando o seguinte, quero encaixar o triângulo no quadrado, vou dar um jeitinho, vou encaixar o quadrado no círculo, vou dar um jeitinho apertando as peças. O negócio de português é tudo direitinho, tudo quadradinho, tudo direitinho, as continhas tudo feitas e tudo mais. Não tem criatividade, desculpa falar. Não tem criatividade, não tem como o padeiro ser criativo. A não ser os que queimam a rosca, né? O que deixa a rosca tempo demais no forno e queima a rosca. Mas padeiro não é criativo. Padeiro português de verdade não tem nada de criatividade. É simplesmente fazer a mesma coisa, sempre conferindo os preços, preço que entra, o que sai, sem criatividade. Muitas empresas ganham dinheiro com uma criatividade extrema nos negócios. Não faça isso, não faça isso. Você vai se dar mal. Faça a criatividade extrema dos negócios para se dar mal. Seja que nem português, direitinho. Quadrado, quadrado, círculo no círculo, triângulo no triângulo. Acabou. Parece que as pessoas desaprenderam os jogos dos bebezinhos. É o básico, entendeu? Não inventa. Ah, mas dá para colocar o triângulo no quadrado se a gente dá uma viradinha. Não, não. Não use criatividade nos negócios. Que nem teve aí uma grande empresa brasileira, ação listada na bolsa, teve pessoas que colocaram todo o dinheiro de uma vida numa empresa, os caras fizeram uma contabilidade criativa. E aí o que aconteceu? A empresa basicamente entrou numa recuperação judicial bilionária, o dinheiro da vida de muitas pessoas foi varrido como se fosse pó. Não é? Não é verdade? Não teve aí alguns bilionários ensinando os empresários dizendo o seguinte, ó, vocês têm que atrasar o pagamento de fornecedor, porque daí você consegue colocar o dinheiro num investimento e ganhar uns 10 centavos a mais? Pessoal, eu acho, meu ponto de vista, isso é uma extrema de uma filha da putice. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o cara vai lá comprar um serviço de você, ou um produto. Aí o cara atrasa o pagamento para render um dinheirinho lá na conta. Aí o banco paga para o filho da puta 1%. Ah, demorou 6 meses para pagar o fornecedor, você ganhou 6% do valor, 1% ao mês lá, por exemplo, certo? Beleza. Enquanto isso, o fornecedor, que ficou esperando 6 meses para receber, foi lá no cheque especial e pegou o dinheiro a 15% ao mês. 15%. Tipo assim, porque o outro, o desgraçado, não quis pagar conforme está especificado entre as partes. Por isso que eu digo assim, ó, no Brasil é assim, eu escolho os clientes que eu posso trabalhar ou não. Várias empresas eu simplesmente não presto serviço. Por quê? Porque eu sei que os caras atrasam, eu vou te falar, tem um amigo que tem uma empresa que prestou serviço para uma empresa que eu nunca prestaria serviço, uma empresa grande, nunca prestaria serviço para essa empresa. Na verdade, nunca prestei e nunca prestaria, porque eu já ouvi todas as histórias por trás. Beleza. Prestou serviço acho que foi uns 15 milhões de reais. Um serviço longo, muitos anos. Sabe o que aconteceu? Tomou uma multa de, tipo, não sei se foi 12 ou 13, 14, eu sei que foi proporcional ao valor do contrato. Uma multa. E se eu contar o que aconteceu, todo mundo vai saber que empresa que é por causa do sistema que a empresa tem. Mas foi uma bobagem, foi só bobagem. Quer dizer, coisas ridículas que não fazem sentido nenhum. Eu, com um tipo de contrato... Pessoal, é bom ler contrato, viu? Contrato é bom quando as duas partes são honestas. E você tem um contrato bom, as duas partes vão estar garantidas. Se você tiver uma parte desonesta querendo onerar o fornecedor, não faça. Não faça serviço com empresa que não paga. É como eu digo assim, ó, desculpa, o cara pode ser bilionário. Para mim, se o cara não paga em dia, para mim o cara é fudido. Pobre, entendeu? Tem que pagar, não. Porque se o cara não paga o fornecedor em dia, o fornecedor não vai pagar os outros fornecedores em dia. Estou falando alguma coisa que ninguém sabe? É isso. Então, quer dizer, tem que escolher bem as empresas que vai trabalhar. Você trabalhou com uma empresa e viu que dá muito pau para receber e tudo mais,
pula fora, né? Eu tive uma empresa, um cliente uma vez, que deu um trabalhinho para receber. Sabe o que aconteceu? Basicamente, nunca mais prestei serviço. Nunca mais. O cliente manda quase todos os anos pedido de orçamento. Não, não, não. Não funciona assim. Não funciona assim. E assim, de novo, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente faz negócio, né? E ao pessoal aí de igreja. Pessoal, essa história aí de a pessoa falar assim, eu sou da igreja, eu sou bom. Olha, a última pessoa que eu ouvi falando isso pra mim de cara, falou assim, pode confiar em mim porque eu sou da igreja. Pessoal, desculpa, acabou o negócio ali, entendeu? Tipo, eu tenho a minha religiosidade, você tem a sua, cada um tem a sua. Mas você ficar jogando isso na mesa na hora de fazer negócio, tipo assim, não é assim que funciona o mundo, não. Não é assim que funciona o mundo, não. Pelo menos do meu ponto de vista, minha fatia fina, que é a pessoa que já fala muito de religião e tudo mais, eu falo aqui para vocês. A gente faz estudos aqui, eu falo meu ponto de vista. Meu ponto de vista é bíblico. Quando eu vou falar de casamento, é Antigo Testamento. Quando eu vou falar de geologia, eu falo também, tento casar isso com o Antigo Testamento. Meu ponto de vista é bíblico. Estou aqui falando com vocês. Agora, na minha vida normal, eu não vou em todo lugar e começo sei lá, tentar pregar para as pessoas. Não, vem aqui, quem quiser vir aqui, veio aqui porque quis, certo? Eu não estou batendo na porta de ninguém, né? Enchendo o saco de ninguém. Dito isso, até porque tem internet nos dias de hoje, não precisa mais ninguém encher o saco, certo? Eu no meu caso, tipo assim, olha, pessoal, por causa de experiência com religioso, tocando minha campainha, eu não tenho campainha. Eu não tenho. Simplesmente eu vou lá e corto um fio da campainha, embrulho, tipo assim, nenhum lugar tem campainha. Nenhum lugar que eu moro tem campainha. Zero. Tipo, se a pessoa não souber meu telefone de celular para ligar para mim e falar assim, estou chegando, tipo assim, nada, não converso com ninguém. Mas é isso, pessoal. Então, sim, esse tipo de festa acontece. Não, o que o garotinho falou provavelmente não é verdade, porque nos Estados Unidos a coisa não é moleza para esse tipo de coisa. Então, quer dizer, pouco provável, eu só acredito vendo. Se você falar para mim, aconteceu tal coisa, duvido, entendeu? Isso aí parece coisa de criança, que, sabe, não sei como é que é hoje, né? Na minha época, tipo assim, sempre tinha uns alunos na sala de aula que falavam assim, tipo assim, tô falando isso quando eu tinha, imagina, 9 anos de idade, 10 anos de idade, escola pública, certo? Chegava uns mais folgados da sala e falavam assim, vocês não sabem o que aconteceu ontem, o quê? Depois da aula, fui lá e minha professora. Você fala assim, professora tem 60 anos, cara. Mas sabe como é que é, né, meu? Tipo, é óbvio que é mentira, caramba. É óbvio. É óbvio que não existe, é óbvio que não acontece. E aí, ano após ano, sempre tem lá uns fulano falando coisas desse tipo. Você olha pro cara e fala assim, aquela pessoa ali que tá dando aula, você foi lá e fez isso, é isso. Aí o menino de 9 anos, 10 anos de idade fala assim, claro que fiz. Tipo assim, mal. E não pode acreditar em tudo que ouve, pessoal, né? Então é isso. Mas tem pessoas que aparentemente são muito inocentes para acreditar em tudo. Desculpa, pessoal. Se eu não ver um vídeo disso acontecendo, eu não acredito. E eu vou te falar, se falar que foi nos Estados Unidos e tiver um vídeo, eu falo assim, é IA, é inteligência artificial. Porque nos dias de hoje, pessoal, que tem de vídeo de inteligência artificial não é brincadeira. E se prepara. Por quê? Tem inteligência artificial, certo? E o que mais tem hoje no YouTube e no mundo da internet é um monte de gente falando o que as pessoas querem ouvir, sendo verdade ou não, simplesmente para ganhar dinheiro, certo? Aconteceu recentemente aí vários casos desse tipo, né? E eu vou até comentar algum deles, né? Que eu acho que é interessante, né? E eu acho que dá pra gente aprender alguma coisa. Mas não hoje. Aqui, pessoal, eu só fico triste aí por as pessoas estarem usando isso para atacar um candidato específico, certo? Aí, festa do astronauta, como a farra do Vorcado que alarma o clã Bolsonaro. Alarma da onde? Da onde a moça tirou que alarma? Da onde a jornalista aí, no caso, tirou que alarma? Aonde? Aonde? Infelizmente é isso aí. Mas, que eu vou te falar, que tem uns pastores aí que são complicados, tem. Sempre tem algum pastor no meu canal que fala assim, Afonso, mas você está falando como se todos fizessem. Claro que não, certo?
Mas que tem muitos que fazem baixaria, tem, entendeu? É inegável, né? E as pessoas deviam colocar a mão na consciência, porque essas pessoas que ficam muitas vezes defendendo moralidade aí, mas atacam o Antigo Testamento, a maioria das pessoas que atacam o Antigo Testamento pode ter certeza, não tem moralidade nenhuma. Porque o Messias é definido como Messias, Jesus Cristo é definido como Messias por causa do Antigo Testamento, e não por causa do Novo. É por causa do Antigo Testamento. E havia um Messias numa determinada época específica para fazer determinadas coisas. Ele veio e fez parte dessas coisas, vai fazer o resto quando voltar. Ponto. Se não tiver Antigo Testamento, não faz sentido nenhum o Novo Testamento. Certo? Se não existe o Antigo Testamento, basicamente tudo é uma invenção romana. Tem que ter um Antigo Testamento. Agora, os caras vão lá, pegam o Antigo Testamento e dizem assim, agora tá abolido. Tá abolido, sei. Uhum. Quer dizer, o que impede uma pessoa que não acredita no Antigo Testamento de fazer falso testemunho? O quê? O que garante uma pessoa que não acredita no Antigo Testamento, onde tem uma lei dizendo para não fazer falso testemunho, que inclusive está entre os 10 mandamentos, se eu não me engano, de não dar um falso testemunho se no Novo Testamento não fala em nenhum momento que não pode fazer. Porque é sempre assim. É sempre a mesma história. No Antigo Testamento não diz. No Novo Testamento não diz. Mas no Antigo diz. A única coisa que os pastores abrem exceção é assim. Dízimo. Dízimo. Onde está no Novo Testamento? Não está novo, mas está no Antigo. O Antigo não é mais válido, se lembra? Não, mas essa parte é válida, porque é dos sacerdotes. Mas você não é um sacerdote, você não é um levita. Não, mas é por causa da ordem de Melquisedeque e tal. Vamos fazer um nó aqui, ó. E pronto. Negativo. Toma cuidado aí com o que você aprende, tá bom? Mas é isso. Muito confuso? Muito confuso. O que eu queria deixar de destaque é que essas festas acontecem mesmo e muitas dessas festas, elas acontecem no Rio de Janeiro especificamente, certo? Na cidade, não no estado, na cidade do Rio de Janeiro, né? E acontecem, infelizmente, com coisas muito vinculadas ao governo de certa forma, tá bom? Mas é isso, vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.